Fala, galera. Bom, nossa aula gramática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coesão, tá? Remissão textual. A gente já falou sobre os pronomes, né? Sobre o uso dos pronomes. E aqui a gente vai ver a importância do uso dos pronomes no texto, tá? O quanto eles são ricos e o quanto eles são utilizáveis, tá? No texto. Então, deixa eu só programar o tempo. Então, aqui, relação e conexão entre as palavras de um texto através de elementos formais que assinalam um vínculo entre os componentes. Então, coesão é essa relação e conexão entre as palavras do texto, tá? Então, é para utilizar, né, os elementos, né, no caso, os conectivos, sinônimos, para fazer essa relação e essa conexão e o texto ficar claro, ficar coeso, não ficar cansativo. A remissão anafórica, ou seja, a anafórica, a gente já falou sobre isso. A anafórica, ela é antes. Vamos pensar aqui, ó, anafórica, esse AN, antes, anterior, tá? Então, para trás. Realiza-se por meio de pronomes pessoais da terceira pessoa, retos e oblíquos. E os demais pronomes, também por numerais, advérbios e artigos. Então, ele utiliza vários mecanismos, né, para retomar uma ideia, tá? Então, uma ideia que eu falei antes, ele retoma sem precisar repetir a palavra. Exemplo, André e Pedro são fantásticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Disso que são fanáticos torcedores de futebol. Então, eles têm a mesma paixão, porém, eles são diferentes. Então, esse disso retoma esse fanáticos torcedores de futebol. Este não briga com quem torce para outro time. Aquele o faz. Então, o este, né, fala de Pedro, tá? Porque foi o último que eu citei. Então, este retoma o último que eu citei. E aquele que foi anterior, né, ele está mais distante, então aquele seria o André, tá? Então aqui, o termo isso retoma o predicado, são fanáticos torcedores de futebol. Este recupera a palavra Pedro, aquele o termo André. O faz, o predicado, briga com quem torce para outro time, são anafóricos. Então, cada elemento que eu utilizo, né, para eu não repetir, Pedro não briga com quem torce para outro time. Já André faz. Então, para eu não ter que repetir novamente o nome e o texto fica cansado, não fica coeso, porque um texto que tem muita repetição de palavra, ele é considerado pobre, né? Então, uma redação perde ponto se você repetir muita palavra. Então, a gente utiliza esses conectivos para evitar essa repetição, tá? Então, remissão textual é isso. Remissão é esses elementos que a gente utiliza para retomar ou falar algo depois, tá? Aqui, remissão catafórica. A remissão catafórica, ela é para frente, né? Então, é algo que eu ainda vou falar. Realiza-se preferencialmente através de pronomes demonstrativos ou indefinidos neutros, ou de nomes genéricos, mas também por meio das demais espécies de pronomes de advérbios e de numerais. Exemplo: qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Então, ele começou a falar da pessoa, mas depois ele falou do professor,
né? Então, antes eu não sabia de quem que ele estava falando. Depois que ele falou que era o professor. Então, ó, o pronome possessivo seu e o pronome pessoal reto ele antecipam a expressão o professor, são catafóricos. Então, ele antecipa, ele utiliza esses elementos para antecipar, né, o que ele ainda vai falar. Lembrando que num texto, o pronome demonstrativo é este e esse é usado como anafórico e o este é usado como catafórico, tá? Isso para designar ali no espaço, ok? Se for em relação ao tempo, se for em relação à pessoa, o este é a última coisa que eu falei. Igual naquele sentido. Este designado a última coisa que eu falei. E o aquele é designado ao mais distante, tá? De que trata a coerência textual? Da relação que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Esta está, portanto, ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Então, coerência textual é essa relação que se estabelece entre as diversas partes do texto, tá? Então, para um texto coeso, ficar coeso, preciso desses elementos, tá? Bom, primeira parte do vídeo, ok. Se tiver alguma dúvida, podem mandar e-mail, tá? Mas é bem tranquilo essa parte de coesão, é só vocês saberem utilizar os conectivos, que a gente já estudou, né? Teve as aulinhas aí, e isso é muito importante na redação, tá? Então, no segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho do pronome que ficou faltando, que é o pronome de tratamento, tá bom?